A minha história, eu vou falar pra você. Eu fui guardinha. Cara. Esse é da A antiga, todos velho. os guardinhas até hoje, o meu abraço, viu? Patrulheiro? Tinha um patrulheiro também. Eu Patrulheiro. fui guardinha com meus 12 anos de idade, eu entrei na guardinha. Olha só, É. cara. Trabalhei, na época a gente não chamava de emprego, a gente chamava de carta. A gente recebia uma carta, com essa carta você era determinado para ir para determinado serviço para poder começar a trabalhar. Trabalhava nas empresas, não era? Trabalhava nas empresas. Mas eu era muito assim, com 12 anos de idade, eu não gostava muito de ficar numa empresa só não, viu, Fete? Não, né? Eu ficava 2 meses numa empresa, depois eu não quero mais ficar nessa empresa, aí pedi uma outra carta de emprego, ia para outra. Eu sei que no final eu trabalhei dos 12 anos de idade até os 16 anos de idade. De guardinha. De guardinha. Nesse período aí eu peguei mais de 10 cartas. Eu passei por mais de 10 empregos. Nossa, cara. E agora, vamos explicar direitinho pro pessoal entender, porque tem um pessoal aí mais jovem que não é desse tempo. Como que funcionava esse negócio de guardinha? Era como se fosse, eu tô perguntando pra galera saber, é como se fosse uma agência? É como se fosse uma agência. Mais ou menos exatamente, isso? Uma agência de emprego que você ia lá fazer uma inscrição, você era selecionado. Depois de ser selecionado, a guardinha te encaminhava para determinada empresa. E era chamado carta. Era uma carta de indicação para você ir para aquela empresa. Certo. Você ia. Só que não tinha aquela questão de experiência. Você ia, você trabalhava. Porque já era recomendado. Recomendado. Exatamente. Tinha que bem lembrado. Tinha que estar bem na escola, né, bem velho? Lembrado. Se você não estivesse bem na escola, você não poderia trabalhar. Tirasse nota vermelha, você tinha que ser dispensado da empresa. E na época tinha os supervisores, né? Tinha um supervisor na época que, nossa senhora, ele era terrível, né? Ele puxava a orelha dos guardinhas que não entravam na linha, tinha que ir com o sapato todo engraxado, bem engraxadinho, roupa toda alinhada, senão você tomava a famosa multa. Como que era o uniforme? O uniforme, como que era? O uniforme era uma camisa social azul, né? E uma calça social azul. Azul, bem azul, azul anil mesmo. Caramba. E a gente usava um cordão. Que legal. Um cordão, o próprio nome diz, né? Guardinha. Né? Parecia um guardinha Parecia mesmo, um guardinha. Cara? E a gente usava um cap, né? Um cap parecendo um cap de pessoas. Sabe o que você tá falando? Tá me vindo, lembra do guarda noturno, lembra? Exatamente. Há 1000 anos atrás isso aí. Né? Era mais ou menos. O vestimento, mais ou menos. Exatamente, parecido com isso, né? Parecido com isso. E você tinha que estar trocando uniforme sempre bem limpinho, como eu falei para você, senão você tomava a famosa multa. O que seria essa multa? Você recebia na época um salário mínimo, né? Se você tomasse uma multa porque o seu sapato não estava engraxado ou a sua roupa não estivesse alinhada, descontava um percentual do seu salário mínimo. Caramba. Você imagina, né? Então tinha que andar na linha. Tinha que ser alinhado mesmo. Né? Mas eu digo para você que eu aprendi muito, Fete. Mesmo eu trabalhando em várias empresas, eu aprendi um pouquinho em cada empresa. Né? Trabalhei em vários escritórios. Na época, eu aprendi não era nem digitar. Era a época da máquina de datilografar. Lembra rapaz, disso? Datilografia. Isso. Não é do nosso tempo, né? Não é. E tinha até curso, velho. Tinha curso. Tinha curso disso aí. E tinha as máquinas mais famosas. As elétricas, depois que você batia o dedo, né? Tinha as famosas Olivetes, Nossa, né? É verdade. Eu vou falar marca porque nem existe mais essas marcas aí no mercado. Mas aprendi muito. E qual, assim, o serviço do guardinha, pessoal entender, era baseado em quê? Em todas as empresas que você trabalhou, era baseado sempre do mesmo formato ou cada lugar era de um jeito, era formas diferentes? Como que era mesmo o trabalho do guardinha, para o pessoal entender isso aí, como que era? O trabalho do guardinha nada mais é como se fosse um office boy. Né? Você chegava... Terror dos clientes do banco. Terror dos clientes dos bancos, exatamente. Chegava com a pacoteira. Nossa, chegava um guardinha na bem frente, lembrado. O cara queria morrer, né, meu? Verdade. Queria morrer. Aquela pastinha, né? Às vezes tinha cliente que falava, ô, gordinho, posso passar na sua frente? O meu é apenas um depósito. Aí a gente deixava. Não, né? E outro, tudo era feito no caixa, não tinha caixa eletrônica. Caixa, não tinha. Verdade, bem lembrado, não tinha caixa eletrônica. Era tudo caixa, velho. Era aquela fila imensa. E você ficava ali brincando de 1 hora, 1 hora e meia na fila.
Caramba. Hoje a gente vê aí o cliente se ficar 15 minutos na fila e já começa a reclamar. Então, e outra, tem até uma lei aí, não sei, dos bancos que tem que ter um período pro cliente ficar esperando. Exatamente. Naquela época era ficar 2 horas na fila. 2 horas. Dentro do banco. E não ficava reclamando. E o que era? Duplicata? O que era? Era pagamento de duplicatas, era depósito de empresas, né? E era saques, a gente sacava. E para você ter uma ideia... Cara, era perigoso, não? Você andava com muito dinheiro, perigoso, cara? porque a gente não tinha como esconder, a gente andava era realmente, literalmente um malote. A gente andava com um malote na mão na rua. E era avisado, né? Era avisado. Tanto é que eu já fui assaltado na Francisco Glicério. Cara, na Glicério, hein? Na Glicério. É vazio lá, não tem quase ninguém na Glicério. Exatamente. Eu fui assaltado, o cara me encostou uma faca. Naquela época resistia a arma de fogo, mas não era tanto, né? É. Com uma faca, encostou a faca em mim e falou, me dá um malote. Só que ele se arrependeu, porque só tinha pagamento de duplicata, não tinha dinheiro. Aí ele teve que pagar as contas. Ele era cliente do banco. Ele era cliente do banco. Ele queria adiantar o lado. Exatamente. Então, o guardinha, ele era exatamente isso. Ele fazia serviços administrativos, né? E ele era office boy também. Eu conheci Campinas, assim, na época, conheci Campinas praticamente inteiro, porque cada hora a gente tinha que ir por rua, não tinha GPS. Pagava ônibus. Pagava. Ônibus, normalmente. Mas a empresa pagava. A empresa pagava. Tá, mas vamos lá. Isso você fazia o serviço de rua. E lá dentro? Lá dentro a gente fazia os serviços administrativos. Administrativo? Exatamente. Você precisava digitar digitar não. Datilografar. Datilografar alguma carta, né, algum memorando, a gente datilografava. A gente trabalhava com a parte de arquivos, arquivo morto, né, pegava as duplicatas, guardava os documentos de entrada, de saída. Praticamente fazia toda a parte administrativa. Então isso, assim, a gente adquiriu muita experiência. Para mim foi muito, muito, muito gratificante. Eu imagino. Ser guardinha. Né? E eu guardo assim com muito, muito amor e carinho essa época, sabe? Muito, muito bom. E eu lembro que minha mãe falava, né? Que ela achava bonitinho ver eles tudo, né? Tudo impecável, tudo... Até o jeito, a postura de andar. E assim, você gostava de trabalhar mais interno ou na rua? Mais na rua. Tudo... Na rua, porque sair, na rua, a hora voa, passava rápido. Exatamente. Você podia estar em vários lugares, né? E outra que você não ficava perto do chefe. Tem essa também. Né? Na rua você olhava o movimento, né? A hora passava rapidinho. Jogava fliperama. Nossa, bem lembrado. Nossa, Aguinaldo. velho. Bem lembrado, jogava fliperama. Nossa, perto da Giovanetti ali. Perto da Giovanetti ali, exatamente. Tá, sei. Só não lembro o nome do lugar, jogava fliperama fora do expediente, vamos deixar bem claro. Vai que o chefe vê aí. Exatamente. E depois de lá, eu fui... Foram 4 anos então, né? Dos 12 aos 16 anos. 4 anos. Depois disso, quando eu fiz 18 anos de idade, eu trabalhei, meu primeiro emprego registrado, e a guardinha não era registrado, você tinha um contrato. Era um contrato. Meu primeiro emprego registrado foi de servente de limpeza. Eu era faxineiro industrial. Quantos anos você tinha? Tinha 18. Já tinha passado a época do quartel ou tava... Já tinha passado a época. Já tinha jurado, vamos dizer, jurado a bandeira e tal, tinha liberado já. Já tinha liberado. Aí trabalhei, né, nessa empresa aí de faxineiro industrial, na região de Valinhos, né? Trabalhei um ano e pouco como faxineiro industrial. Aprendi muito também, né? Porque é uma profissão digna. Sim. Qualquer profissão é uma profissão digna. Você imagine a empresa, o tamanho que ela seja empresa, seja o que for, sem um faxineiro. Não é nada. Não é nada. Então você vê o valor que cada um tem daquilo que ele faz dentro da empresa. Exato. O faxineiro, ele tem o mesmo valor de trabalho do engenheiro, do gerente, do diretor, porque cada um tem o seu valor dentro da empresa. Exato. Você imagine uma empresa sem faxineiro. Não é nada. Não tem, cara. Exato. Não tem condições de trabalhar. O faxineiro, ele te dá condições para você trabalhar, seja a área que você tiver. Qualquer lugar, seja a empresa que for, numa lojinha, no que tiver, se não tiver a pessoa da limpeza, não tem como você trabalhar. Ela te dá condições para você trabalhar. Exato. Se as pessoas começarem a pensar, estou falando o que eu penso, dessa forma, que eu acho que é um jeito bacana também,
Aí você começa a dar mais valor, cara. Exato, exato. E são as pessoas muito discriminadas, viu? Então, As chamadas pessoas chão de fábrica. Né? Às vezes as pessoas nem não te cumprimentam, não te dão um bom dia, não te dão uma boa tarde. Só entram e vê o que você faz ali. Mas foi um grande aprendizado da minha vida. Vamos supor que só tem você de faxineiro numa empresa de 50 funcionários. Falta 2 dias. Vira o caos. Entendeu? Vira o caos. Exato. Entendeu? Tudo. Exato. Tudo. Exatamente. Aí o diretor vai receber um cliente, um parceiro, alguma coisa. Ele vai ter que ficar. Você acha que o diretor vai querer ele fazer a faxina para limpar, para fazer alguma coisa? Aí ele vai ver, pô, fulano de tal não veio e tal, não sei o quê. Aí o cara começa, às vezes, a dar valor, porque também hoje em dia tudo somos números, né, no lugar. Exato. Mas assim, pô, cara, é uma profissão que todo lugar que eu trabalhei, e alguém que estiver assistindo que trabalhou comigo, eram as pessoas, cara. Eu trabalhava de coordenador de produção, já fui supervisor, já fui chão de fábrica, trabalhei de tudo. Eram as pessoas que eu mais conversava. Os meus melhores amigos são as pessoas que trabalhavam na limpeza. E quem trabalha na limpeza, que trabalhou comigo, sabe disso. Meus melhores amigos dentro da empresa era o pessoal da limpeza. Eu adorava conversar com eles. Olha que lindo. Né? E aprendia muito com eles. Eu estava muitas vezes trabalhando, fazendo uma peça, fui metalúrgico quase a minha vida toda, e às vezes fazendo uma peça numa bancada, se matando para apertar uma coisa na morsa e tal. E o cara ali já fez uma amizade com você, limpando do lado tudo. Você acredita que o cara chegava e falava assim, ô Maurício, posso dar uma opinião aí? Se colocar do lado de cá, não fica melhor assim? Estou vendo aí que o senhor tá também. O cara, então, você recebia uma opinião de um cara que trabalha na limpeza que valia muito mais que um supervisor, do que um cara. Então, cada um tem seu valor e tem mesmo. E meus melhores amigos, quem trabalhou comigo sabe que eu não estou mentindo, era o pessoal da limpeza. Meus melhores amigos. Tá vendo? Eu contando um pouquinho da minha história e você veio com essa grande história. Né? E aí, eu sempre tive um carinho muito grande por eles. Né? Exatamente. E assim, pessoal, um abraço a todo o pessoal da limpeza de todo o Brasil, tá bom? Pessoal da higiene, pessoal que tá ali no front, no dia a dia, tá? Um abraço para vocês todos, viu?